Olá, estamos de volta, alunos do 7º ano, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre um assunto que foi tratado na aula passada. Vocês lembram qual foi? Ai, professora, eu lembro mais ou menos assim, era tipo comparar textos, notícias, isso mesmo. Olha só. Comparando informações em diferentes suportes. Hoje nós vamos dar uma revisada rapidinho, só para refrescar a sua memória. E em seguida vamos fazer 2 exercícios para ver o que ficou aí na sua cachola. Certinho? Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos ter uma pequena reflexão para a nossa vida, para melhorar aí o nosso jeito de lidar com a vida, com as situações. Vamos lá? Se liga no pensamento do dia. A vida é de dentro para fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Olha que interessante, já tinha pensado nisso? Que tantas vezes a gente acha que as coisas estão ruins, não estão funcionando da forma como deveria, que fulano está agindo errado, cicrano é tão mal, é tão ruim. Mas será que nós temos sempre que estar esperando pelo outro, que ele melhore, que ele mude? Na verdade, se nós mudarmos o nosso jeito de ver, de agir, nós mudando aqui dentro, a nossa forma de ser, quando nós pensarmos que não, lá fora também já vai estar diferente. Porque nós mudamos primeiro, né? A nossa visão de ver as coisas também estarão mudadas. É como diz Kamal Ravikant. Ok? Vamos começar nossa aula? Nós vamos voltar um slide anterior, só para nós recapitularmos qual habilidade será desenvolvida nessa aula em você, aluno do 7º ano. Comparar com criticidade notícias que se referem a um mesmo fato ou assunto, relatado de formas diferentes, refletindo sobre parcialidade e imparcialidade em textos dessa esfera, considerando imagens e recursos de outras linguagens que integram esses textos. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, como eu disse, vamos dar uma revisadinha aqui, para então passarmos para a atividade. Como disse Oswald de Andrade, a gente escreve o que ouve, não o que ouve. Olha a diferença, né? Do ouve sem H e do ouve com H. Ouve sem H é o que você escuta, o que você viu e reproduz. E ouve com H é o que aconteceu, o que ocorreu. E quando vamos transmitir uma informação, uma notícia, nós temos a tendência de apenas reproduzir o que já ouvimos falar. E não, de fato, o que aconteceu, o que ocorreu, né? É onde está o perigo, onde nós devemos ficar alerta. A notícia não é o real, o fato. Infelizmente, deveria ser, né? Mas não é, porque ela está ali num mix de pensamentos, de ideologias de quem está transmitindo. Ela é uma representação, um conjunto de versões que formam um recorte e não o inteiro do acontecimento. É impossível ser totalmente isento ou imparcial, porque até as suas fontes, quem você escolhe entrevistar, vão puxar a sardinha para si. O que acontece na prática é que esse quebra-cabeça, visto em diferentes veículos, mostra um determinado ângulo de ver aquele fato, carregando interesses das fontes, dos editores do jornal, dos proprietários, dos anunciantes, que nem sempre somos capazes de ver. Então, por trás de uma notícia, de uma informação, tem tanta tendência de tanta gente que manipula ali aquela notícia para
colocar algo em nossa cabeça para que nós pensemos como eles querem que nós pensamos. Então, é onde nós devemos ter um senso crítico, ligado, antenado. Espera aí, eu soube de algo, mas deixa eu ver aqui a entrelinha, deixa eu ver quem transmitiu, deixa eu ver qual interesse está por trás dessa notícia, dessa informação, né? Para nós filtrarmos ao máximo essas parcialidades que existem, esses interesses, para que nós fiquemos realmente com a notícia que importa, né? Pois é, olha só. Outra dica para fazermos uma boa comparação: é sempre bom ouvir mais de uma versão do fato, para que possa ser feita uma justa análise, comparando as versões e entendendo o que de fato ocorreu, né? Quando nós temos duas pessoas, dois jornais, dois blogueiros falando da mesma coisa, eu devo ouvir cada um dos dois, analisar ali a tendência que cada um está querendo ter, o foco de cada um, e filtrar o que realmente é importante naquela informação. Tentar tirar fora ao máximo ali o direcionamento que ele está querendo nos levar, né? Ficar com a informação realmente nua e crua, que é o que nos interessa. Deixar que nós aqui vamos saber que tipo de ideologia, que tipo de pensamento, que tipo de reflexão vamos tirar em cima daquilo ali, né? Bom, para começarmos nossa atividade, eu coloquei aqui uma notícia, um fato que ocorreu, mas que foi transmitido por dois jornais diferentes: Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Essa notícia aqui foi trabalhada na aula anterior, você deve estar lembrando. Mas hoje vai ser com você. Eu não vou dizer nada, eu não vou dar dicas, eu vou deixar que você lembre dos censos de comparação que foi explicado e você mesmo tente comparar essas duas notícias. O que você consegue perceber de diferente nessas duas notícias? Põe na tela aí para os estudantes. Vamos lá? Faça a leitura, você mesmo. Qual o título da primeira notícia? PM entra em escola ocupada sem autorização da Justiça. Qual o título da segunda notícia? Justiça manda a PM sair de ocupação. Vou dar um tempinho para você. Analise. Qual o foco de cada uma dessas notícias? O que elas estão mais tendenciosas a que você observe? Quem está em foco na primeira notícia? Quem está em foco na segunda notícia? Pois é, dá para ir, a gente vai observando algumas diferenças, né? O mesmo acontecimento, o mesmo fato, mas como foram dois jornais diferentes, cada um tem pessoas diferentes trabalhando lá, tem cabeças diferentes, ideais diferentes, interesses diferentes. Então, vai mudando um pouco aí o foco da notícia. Às vezes muda um pouco, às vezes muda totalmente, né? Você acha que aqui mudou um pouco ou mudou totalmente? Analise. Pois é. Aqui na primeira notícia, está falando de quem? Está falando da PM, da Polícia Militar, que ela fez alguma coisa errada.
PM entra em escola ocupada sem autorização da justiça. Aqui o foco está sendo a PM, que fez alguma coisa errada aí, né? Entrou em um local sem autorização. Ok. Na segunda notícia, quem está sendo o foco? Está falando de quem aqui? Justiça manda a PM sair de ocupação. O foco aqui está sendo a justiça. O que a justiça fez? Mandou a PM sair da ocupação. Olha como mudou totalmente o direcionamento da notícia. Será por quê que aqui eles focaram a justiça e aqui focaram a PM? Com certeza os editores desses jornais ou os proprietários desses jornais, eles têm algum interesse em queimar o filme da PM ou em enaltecer o Ministério da Justiça. E por trás desse objetivo, eles vão ganhar algo de alguma forma, né? Então, é isso que nós devemos observar. Por trás da notícia, qual o interesse tem, né? Qual é o foco que está sendo direcionado? E é onde nós devemos aprender a filtrar esses focos, esses direcionamentos, para ficarmos com a notícia em si, que é o que nos importa, né? Sem tendências, né? Muito bem. Vamos lá, nós vamos para mais uma questão agora. Vamos pensar quais são os principais pontos que devemos comparar em notícias sobre o mesmo fato. Na aula passada, nós falamos sobre isso. Eu coloquei 5 pontos lá, e tem outros mais, mas eu coloquei assim os 5 mais importantes. O que a gente deve usar como critérios para comparar o mesmo fato noticiado por 2 noticiários diferentes? Vai pensando, vai lembrando o que nós falamos na aula passada, o que deve ser pontuado para fazermos essa comparação. Está conseguindo lembrar alguma coisa? Muito bem. Então, vamos lá. Olha só o que devemos comparar. Escritores, ordem dos fatos, envolvidos, detalhes, foco ou objetivo. Pois é, dependendo de quem escreveu aquela notícia, de quem está transmitindo, pode ser que estejam com tendências diferentes, né? Pode ser que a notícia seja manipulada, seja mudada, né? Ordem dos fatos, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, e isso também muda um pouco ali o corpo da notícia. Os envolvidos, quem está sendo visto como culpado, quem está sendo visto como vítima ali naquela história, quem está envolvido, qual direcionamento aquela notícia está dando, para que você pense que fulano é culpado, que cicrano é vítima. Tudo isso deve ser analisado. E os detalhes fazem a diferença, porque às vezes em um detalhe você descobre algo que muda todo o rumo daquele acontecimento, né? Às vezes um não relatou aquele detalhe justamente porque ele não quer que você foque nisso, que ele quer que o seu pensamento fique só aqui. E o outro já relata aquele detalhe porque ele quer que você veja da forma como ele está querendo, olhando mesmo para aquele detalhe, né? O foco ou o objetivo, aonde se quer chegar com aquela notícia. O que ele quer que você pense, como ele quer que você veja a situação, né? Isso também deve ser analisado, o foco e o objetivo. Pois é, pessoal, então, a nossa aula era essa hoje, para vermos se realmente você entendeu como comparar notícias que são transmitidas em
revistas diferentes, em jornais diferentes, em blogs diferentes, por pessoas diferentes, né? Pessoas comuns do dia a dia. E eu acredito que hoje, depois dessa aula, quando você receber uma notícia, uma informação, alguma coisa, a sua mente já vai estar com um filtrozinho aqui para reter somente aquilo que realmente importa. Não se deixar ser levado por ideais de outrem, né? E que você mesmo seja capaz de formar a sua opinião. Não viva só pensando pela cabeça dos outros. Pense pela sua própria cabeça. Ouça, veja, pense e forme a sua opinião. E quando necessário, dê a sua opinião. Como você vê, como você olha, como você enxerga o mundo, as coisas que acontecem. Não seja como se dizem, uma Maria vai com as outras. Seja você mesmo, autêntico, alguém que é bem informado, sabe se posicionar diante das situações, dos fatos, das notícias, sabe fazer comparação, ok? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula.